Olá, estamos aqui, 2026 chegou. Mais um podcast Mulher Confiante e hoje temos uma convidada especial, pastora Grazi. Que bom recebê-la e gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você e daí a gente continua a conversa. Pode bom, ser? Pode. Primeiro, eu quero agradecer e dizer que é uma honra para mim estar aqui com você. Assim, eu estou me sentindo muito, muito feliz e grata pelo convite, de verdade, viu? A honra é minha. Imagina. Eu sou pastora, hoje, atualmente, da Zion Church, mas nós somos pastores há 15 anos. Fomos enviados, né, para começar uma igreja em Ribeirão Preto há 15 anos atrás. Sim. E depois, no final de 2024, nós já vimos andando com o pastor Teófilo, pastora Júnia, mas o Senhor foi nos conectando cada vez mais, nos aproximando, até que nós entendemos do Senhor de transicionar e a nossa igreja se tornou Zion. E além também do ministério, eu atuo no mercado, né? Também há 14 anos eu trabalho como sócia numa consultoria de desenvolvimento de lideranças em organizações e sou mãe de 2 filhos que já são grandes, a Sara com 20 anos, o Davi com 22, esposa do pastor Marcelo. Essa é um pouquinho de quem eu sou e do que... Muitas tarefas. Um dia a dia coisas. Bem cheio, né, Grazi? Sem dúvida nenhuma. Mas glória a Deus, somos mulheres, né, ativas e temos a graça e o favor do Senhor para caminhar. Então, Grazi, nós estamos aqui num lugar, né, de ativação intercessória, como sempre eu tenho dito, aquelas que nos ouvem. Eu gostaria de ouvir de você algum momento do seu dia a dia, no seu trabalho, ministério, mãe, esposa, em que a oração foi vital, fundamental. Eu acho que todas nós temos muitas histórias, mas eu me lembro de um episódio que marcou muito a gente, a nossa família, que tem a ver com um momento de intercessão, de oração, que foi num dia que nós tínhamos uma viagem marcada. Eu e Marcelo estávamos em Ribeirão para vir para São Paulo. No dia seguinte, uma viagem a trabalho. E, na verdade, eu viria com ele mais para acompanhá-lo, mas eu tinha organizado, desmarcado compromissos. Mas naquela noite anterior, eu tive um discernimento de algo me incomodando para não vir com ele na viagem. Não tinha nenhum motivo aparente. O Espírito Santo. Exatamente. Falando com você. Mas eu não tinha tanta clareza do porquê, o que estava acontecendo. Eu falei, vamos orar, vou dormir. Mas um sinal de alerta. Um sinal. E amanhã cedo a gente bate o martelo se eu vou ou não. Tá bom. Acordei com mais convicção ainda, assim, sabendo que Deus estava me falando, olha, não vá junto com ele, tá bom? Chamei ele e falei, eu sinto da gente orar sobre isso e da gente orar por você, por proteção. E tudo bem, eu vou ficar, eu retomo meus compromissos, segue, porque ele ia e voltava. E aí eu chamei o Davi, a Sara, a gente orou juntos, oramos por ele. E claro que a gente sempre ora, a gente ora todo dia, a gente ora quando vai viajar, mas a gente sentia que era uma intercessão muito específica para aquela viagem. E ele veio para São Paulo, fez o trabalho que ele tinha que fazer e no retorno ele estava voltando na estrada e um caminhão que estava na frente dele, que era um caminhão desses duplos, que tem 2 carretas, o cara me para na pista, porque ele tinha depois que a gente foi entender isso, ele tinha perdido o retorno e quando ele vai dar ré, o caminhão fecha a estrada, só que era uma curva. Meu Deus. E ele não tinha como ver isso antes. E ele, então, entrou debaixo do caminhão, passou debaixo do caminhão. O acidente foi tão grave, que todo o teto do carro saiu, assim, foi arrancado. O Marcelo ficou intacto. A gente brinca, tudo bem que ele é baixinho, mas foi o livramento do Senhor. Ele ficou com alguns arranhões, porque era os anjos trabalharam. Só que o lado direito do carro, que era o banco do passageiro, foi totalmente destruído, assim. Tanto é que depois quem chegou olhava e falava, não é possível, você saiu desse carro, o policial falando, as pessoas que foram ajudar, um milagre total. E se eu tivesse ido, provavelmente eu teria morrido.
Ou teria tido, assim, ferimentos muito graves, porque o meu lado foi muito afetado. Então, a gente viu um livramento do Senhor muito grande. E depois a gente tinha muito essa convicção compartilhando, poxa, como a oração ela é poderosa e é esse lugar de parceria com Deus, né? E quando a gente fala de oração, de intercessão, é muito entender que existe um discernimento para que a gente consiga entrar em parceria com Deus. Sim. Porque o que a gente quer é isso, é responder o que o céu está dizendo aqui na terra, né? Sim. Então a gente viu o Senhor nos guardando, mas também um trabalho muito de parceria, porque Ele nos avisou antes que a gente precisava se colocar nesse lugar, tanto de mudar a nossa direção, que no caso eu ficar em Ribeirão e ele vir sozinho, quanto de orar especificamente por ele, como uma oração mais intensa, dedicada para aquele momento, para aquela viagem, e ele foi guardado, né? Glória a Deus. E algo importante, você foi sensível ao toque do Senhor e também à audição para ouvir a voz, né? Essa semana nós estamos iniciando 2026 e eu tô sem a minha ajudante, então eu aproveitei para fazer aquela faxina naqueles cantinhos, acho que você, mulher, conhece bem, que normalmente a gente não consegue durante o ano, Sim, né? sim. E eu estava ouvindo a palavra e de repente eu liguei aquele aspiradorzinho que parece uma vassourinha, né? Bem levinho. E estava nos finalmente ali. Mas na hora que eu liguei o aspirador, a palavra estava rodando. Mas eu não conseguia mais ouvir. E aí o Senhor disse, assim muitos estão. O ruído é tão alto, o ruído das emoções, o ruído do mundo, o ruído dos pensamentos, o ruído do homem natural é tão alto que não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Falando em ruído, vocês hoje, nesse podcast, vão ouvir um ruído diferente, porque tinha uma máquina trabalhando aqui que não tinha como tirar esse som. Então, fica a dica. Vamos dissipar os ruídos da nossa vida, né? Muito bom. E até te ouvindo falar isso, eu fico pensando, né? O quão importante a gente manter a atenção e a consciência da presença de Deus. Porque é isso, os barulhos, como essa máquina, a gente não tem controle, né? Ó, acabamos de ouvir um barulho agora. A gente não tem controle por muitos barulhos e ruídos que estão ao nosso redor, mas a gente pode sim escolher, mesmo assim, o que a gente vai escutar. Né? Interessante. Qual barulho a gente vai filtrar? O que é externo e o que vem de fora, nós não temos o controle. Mas o que está aqui dentro, nós temos. Exato. O controle no sentido de decisão. Sim. Eu decido querer o que o Pai tem para mim. Então, o Espírito Santo, nessa hora, como você diz, parceria, concordância. Exato. É a decisão de rendição, é a decisão de buscar com sinceridade. Então, nessa busca, eu tenho acesso, o Espírito Santo tem liberdade, ele me fortalece, me ajuda a romper as barreiras interiores e o que é externo não tem acesso. Então, não deixe o ruído impedir você de ouvir o que Deus quer falar. É isso. E eu gosto também, né, te ouvindo, de pensar que essa escolha, ela é uma escolha ao mesmo tempo simples e que a gente tem que fazer todos os dias, né? Eu imagino que você também, eu acordo e a primeira coisa que eu falo, pai, eu quero ouvir tua voz hoje. Né? É simples para quem busca. Mas se eu não tenho o hábito de buscar o Senhor, de ler a palavra, de acordar e dizer, pai, eu quero te ouvir, eu vou me confundindo. É simples? É. Para quem busca. E fica talvez até uma dica aí, né? Uma sugestão. Poxa, porque às vezes a gente, como pastoras, a gente ouve as pessoas também falarem, eu não consigo ouvir a voz de Deus, me ensina, me ajuda, né? E aí pra gente é simples no sentido de que a gente já tem esse hábito e a gente já pratica, né? Mas é uma decisão que cada uma de nós temos que tomar e o Senhor quer falar conosco. Ele fala o tempo todo. Todos os dias. E todos os dias, né? Ao amanhecer. Exato.
exato. Quando a gente fala de ouvir a voz de Deus e também de histórias de oração, né? Acho que uma das coisas que também marcaram muito a minha vida foi, muitas vezes até de forma muito orgânica, intuitiva, assim, sem muita estrutura, programação, mas é ensinar os meus filhos. Isso. O quão importante isso era, né? E a gente viveu também 2 experiências muito fortes com a Sara, minha filha, e que a gente viu como a oração, mas também o entendimento e o estilo de vida de oração dela fizeram a diferença para aquelas 2 situações, né? Uma foi quando ela tinha 14 anos, que ela foi fazer um programa com a escola. Eles iam para uma fazenda, iam ter uma atividade que eles se dividiam em grupos, era tipo um trekking, e ela tinha uma função dentro do grupo, só que no meio do canavial, numa parte da trilha, ela se perde do grupo, e o grupo não percebe que ela não estava mais junto, resumindo. De repente, ela se dá conta que ela está sozinha no meio do canavial com 14 anos. Meu Deus. Imagina Que isso. desespero. Imagina como é que eu fiquei quando eu fiquei sabendo, né? Quem é mãe vai me entender. É verdade. E ela ficou uma média de 40 minutos esperando. E ela falou assim, mãe, a primeira coisa que eu fiz, na hora que eu me dei conta que eu estava perdida, foi começar a orar. Glória E ela a lembra Deus. que ela falava assim, Senhor, envia um anjo para me tirar daqui, porque como eles vão me achar? Porque não tinha demarcações em todo território, em alguns pontos. E era, teoricamente, uma região de uma fazenda segura, só que era muito grande e estava demarcado com uma parte para a escola e o restante tinha toda a plantação de cana, os trabalhadores lá, enfim. Então, depois eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, Deus é muito bom, porque protegeu de tudo, né? E aí, uma média de 40 minutos, de repente, chega um grupo de ciclistas. E aí eles olham, ela conta o que está acontecendo, eles levam ela até o pessoal da escola, que já estavam procurando ela em tudo quanto é lugar, mas não tinha encontrado. E aquilo para ela foi muito poderoso. Marcou. Marcou a vida dela de oração, porque foi uma experiência pessoal. Deus responde. E ela confiando. E para ela, assim, foi muito até personificado, que ela fala, mãe, tenho certeza que aqueles ciclistas foram os anjos Com certeza. que Deus me enviou, né? Com certeza. Para me salvar e para me guardar e me proteger. Eu creio, né? eu creio. Então, é uma história também que é bastante especial para a gente e que marca a vida dela de oração também a partir daí. Não que ela não acreditasse, mas depois ela passa... Mas é uma experiência. E eu acho que isso, né, isso que a gente também pode talvez falar aqui é o quantas experiências a gente pode viver e a gente pode desfrutar com Deus, com aquilo que Ele pode fazer, quando a gente se propõe a todos os dias escolher, orar, se conectar com Ele, ouvir a voz de Deus. Escolher. É isso. E, sabe, se você não buscar, se você não orar, se você não for para o secreto, você não terá experiências. E o que nos fortalece, o que ativa a nossa fé, o que gera a fome e a sede de continuar é a experiência. É isso mesmo. Falando então de como o Senhor é bom, do quanto Ele é presente e o Espírito Santo se move. Sim. Eu gostaria de te convidar agora a fazer uma oração para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Porque o Senhor é presente aqui e o Senhor é presente aí onde você está. Então, abre o teu coração. Se conecta com o Pai nessa hora. Em concordância, nós vamos orar com você. Amém. Pastora. Amém. Senhor, muito obrigada por cada pessoa que está ouvindo esse vídeo agora. Sabe, eu vejo algumas mulheres e eu vejo um caso específico de alguma questão no casamento. Pai, eu quero declarar que por meio dessa ferramenta, desse vídeo, de todos os outros deste canal, haja cura e libertação nas casas, que esses vídeos entrarem. E eu declaro agora sobre a sua vida, que o seu casamento seja restaurado pelo favor do Senhor. Eu vejo também alinhamentos acontecendo em casa,
poderosas nesses casamentos. Eu vejo o Senhor trazendo também alívio emocional e esperança. Eu tenho a sensação de mulheres assistindo, buscando uma resposta, mas eu sinto o Senhor dizendo que é uma busca pela esperança, por voltar a acreditar, por voltar a receber algo do Senhor, por voltar a sentir a presença fresca do Senhor. E eu quero declarar que a sua casa, os seus ouvidos, o seu coração nessa hora, aonde você estiver, eu vejo alguém assistindo esse vídeo também de dentro do carro, ouvindo enquanto dirige, à medida que você ouve, a atmosfera que está aqui, ela alcança você e a presença fresca do Senhor vai te alcançar, trazendo alívio, esperança. E eu vejo também o Senhor trazendo mães que estão desesperadas ou preocupadas porque seus filhos estão fora dos caminhos do Senhor. Eu até escuto uma mãe falando, poxa, como eu tenho orado e como eu queria que a minha filha tivesse uma experiência de fé, uma experiência de salvação, uma experiência com o Espírito Santo, e eu declaro sobre a sua vida que assim como tem sido na nossa, pela graça e misericórdia de Deus, assim será na sua. Eu declaro filhos e filhas alcançando experiências com o Espírito Santo, com a paternidade de Deus, a partir de agora, em nome de Jesus, e não somente nós aqui, mas você que está ouvindo também, dando testemunhos daquilo que o Senhor fez na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Aqui. E você que está nos ouvindo, se apropria e continua essa oração. Vai lá para o teu secreto, continua, não abre mão da bênção que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Reivindica o poder da cruz, do sangue, do nome de Jesus sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua descendência. Sim. O Senhor começou uma boa obra, Ele não vai deixar pela metade. Então, se você foi abençoada com essa tarde, com esse podcast, compartilha. Vamos espalhar o fogo da oração. Vamos alcançar mulheres que sejam despertadas para realmente começar a orar pela sua casa, né? Em primeiro lugar, pela sua casa. E depois o Senhor vai dirigindo e o Senhor vai levando a lugares. É isso, e alguém já disse, né? Não há nada mais poderoso do que uma mulher ajoelhada para transformar sua casa, né? Não há, não há. Às vezes a gente fica, poxa, me ajuda, mas oração e jejum é a chave da transformação de qualquer situação. Armas poderosas espirituais que o Senhor nos deu. Não terceirize a sua oração, o Senhor está te ouvindo. Você é importante para o Senhor e Ele tem os ouvidos para aquilo que você clama. Clama a mim e eu te responderei, o Senhor diz. Em nome de Jesus. E assim nos despedimos, agradecendo também ao Patercast, que tem nos apoiado em todos os episódios, lá no YouTube Resgate e Liderança. Deus te abençoe. Deus te abençoe e obrigada.